Bem-vindos ao Dermato para Dermato, a nossa sessão de casos clínicos do Dermato Aula. Vamos para mais um casinho. Homem, 58 anos, relatava surgimento abrupto de lesões no tronco e região proximal dos membros superiores. 6 meses de evolução, aproximadamente. Essas lesões eram pruriginosas e não haviam casos similares na família, tá? Já fica olhando aí, analisando a imagem clínica. Uma fotinho melhor, para vocês conseguirem analisar melhor os detalhes das lesões dermatológicas. Mais uma imagem, analisando. Um close. E trouxe para vocês o histopatológico. Esse histopatológico não corresponde ao paciente do caso. Eu peguei de um livro porque eu não consegui fotografar o histopatológico desse paciente, tá? Mas vale aqui para vocês entenderem e discutirem um pouquinho esse caso, tá? Analisando. Outra imagem histopatológica, mesma situação. Isso aqui é bater o olho, tem que acertar. Isso aqui não tem segunda chance. E aí eu pergunto a vocês, qual o seu diagnóstico? Alternativa A, líquen plano. Alternativa B, poroqueratose disseminada eruptiva. Alternativa C, psoríase. E alternativa D, ceratoses seborreicas. E aí? Como é que tá sua mente hoje? Vai chutar certo? Vai acertar com convicção? Bora lá. Vamos então analisar novamente com detalhes as imagens clínicas. O que a gente está vendo? São pequenas pápulas e placas com um aspecto, algumas delas anular, tá? Uma coloração eritemato-acastanhada e são lesões pequenas, com variação de 3 até 12 milímetros no máximo. Nenhuma lesão muito grande, né? Bom, nessa imagem aqui, o que a gente vê? Na verdade, somente pequenas pápulas, né? Mais acastanhadas e sem uma característica muito importante, tá? Então, máculas ou pequenas pápulas eritemato-acastanhadas. E aí, nesse close, a gente consegue perceber os detalhes da lesão para matar o diagnóstico. E aí, o que a gente percebe quando analisa os detalhes? São lesões bem delimitadas, mas elas têm um centro atrófico. Marquei para vocês 3 lesões com centro claramente atrófico. Uma outra característica é na região periférica, na borda da lesão. O que vocês conseguem perceber? Essas lesões, elas têm um bordo ligeiramente elevado, tá? E aí, já são 2 pistas importantes. Lesão com bordo elevado e centro atrófico. Vamos para o histopatológico. O que estou vendo aqui de mais importante? Vejo essa alteração na córnea, tá? E qual é o detalhe nas células dessa coluna compacta? Olha isso aqui. Essas células têm núcleos. Eu tenho que ter núcleo, eu posso ter núcleo na célula da camada córnea? Não. A presença de células nucleadas na camada córnea recebe o nome de paraceratose. Então, eu tenho aqui uma coluna de células compactas nucleadas. Ou, mais especificamente, uma coluna de células paraqueratósicas, tá? Vamos para outra imagem. Essa imagem aqui tá linda, tá? É da Bolonha. Mais uma vez, o que eu já percebo de cara? A coluna. E olha só os núcleos dentro dessas células da camada córnea na coluna compacta, tá? E qual é o nome disso? Então, é uma coluna de células paraqueratósicas, tá? Nessa imagem, tem algumas outras alterações também que podem acontecer e são características. Percebam que a coluna de célula paraqueratósica, ela emerge a partir de uma invaginação na epiderme, tá? Então, essa coluna se ergue a partir de uma invaginação. Uma outra característica são essas células aqui, tá? Que essas células, geralmente, elas ficam logo abaixo da coluna paraqueratósica. Então, que células são essas? Qual é o nome dessa alteração aqui? Isso aqui são queratinócitos disqueratóticos, tá? Então, isso aqui é a famosa disqueratose. Juntando essas 2 imagens, qual é o nome desta estrutura aqui? Qual é o nome dessa coluna de células paraqueratósicas? Bom, essa estrutura recebe o nome de
lamela cornoide. Aí ficou uma bela dica, né? Pergunto a vocês pela última vez. Qual é o seu diagnóstico? Líquen plano, poroqueratose disseminada eruptiva, psoríase ou ceratoses seborreicas? 3, 2, 1. E aí, como é que tá o seu cérebro hoje? Tá legal? Vamos lá. Diagnóstico final. Parararam. Poroqueratose disseminada eruptiva. Depois daquelas dicas do histopatológico, ficou muito fácil, né, galera? E aí, acertaram? Estão malhando o cérebro ou não? Vamos lá. Vamos então falar um pouquinho sobre poroceratose. Então, primeiro vamos falar de uma forma geral sobre essa família de doenças, tá? Essas doenças são desordens primárias de queratinização epidérmica, tá? E a etiologia dessa doença é desconhecida, tá? Na clínica, as lesões têm algumas características bem marcantes. Primeiro, são pápulas ou placas e elas têm esse centro mais atrófico, tá? E na periferia, elas têm as bordas mais elevadas, formando como se fosse uma muralha de hiperceratose, tá? Então, aqui a lesão, tá? É uma lesão muito típica. E o que você percebe? Centro, discretamente atrófico. E olha a muralha periférica, tá? Isso aqui é a muralha de hiperceratose na periferia da lesão. E isso aqui tem esse aspecto, literalmente, como se fosse um muro protegendo o centro atrófico, tá? Se não bastasse tudo que a gente já tem que estudar, também temos padrões dermatoscópicos para poroceratose. E quais são os padrões? Bom, primeiro é um padrão que vai literalmente descrever a coluna, a muralha ceratósica na periferia. E esse aspecto, ele é descrito como uma estrutura esbranquiçada periférica que se parece com um trilho de trem, tá? Então, isso nada mais é do que a muralha ceratósica, que é isso aqui, tá? E quem descreveu fez essa analogia com o trilho de um trem. Parece, então, um trem de ferrorama, né, de autorama, porque é uma pista circular, né? E na área central? Na área central, você pode ter uma área esbranquiçada ou você pode ter alguns padrões vasculares, como, por exemplo, pontos, glóbulos e linhas vermelhos, tá? Essas alterações, pontos, glóbulos ou linhas vermelhas, nada mais são do que vasos sanguíneos, tá? O mais frequentes são os pontos vermelhos, como eu marquei aqui nessa imagem para vocês, tá? Bom, essa que eu falei para vocês é a imagem, a lesão protótipo, tá? De todas as formas de poroqueratose. Com relação às formas clínicas de apresentação, existem pelo menos 6 formas descritas na literatura, tá? Que são essas formas aqui. Alguns livros juntam algumas formas em uma só, outros botam mais formas ainda nessa lista, tá bom? Mas essas aqui são as principais. Bom, temos então a poroqueratose de Mibelli, a poroqueratose disseminada eruptiva, a poroqueratose actínica superficial disseminada, a poroqueratose palmo-plantar disseminada, a poroqueratose puntiforme, a linear e a piticotrópica. Essa última aqui merece uma atençãozinha, vamos embora. Bom, só para vocês terem um entendimento melhorzinho. Na poroqueratose você tem formas localizadas e formas disseminadas, tá? As formas localizadas são a poroqueratose de Mibelli, a poroqueratose linear, a puntiforme e a piticotrópica. Já as formas disseminadas são a forma actínica superficial disseminada, a disseminada eruptiva e a forma palmo-plantar disseminada, tá? Então, só para terem mais uma noção de apresentação clínica. Existem várias apresentações clínicas, tá? Vários subtipos. Porém, uma característica é comum a todas as formas clínicas. E essa característica é a lamela cornoide, que é aquela estrutura histopatológica que a gente discutiu, que eu mostrei para vocês nas imagens de biópsia nos slides anteriores, tá? Bom, a maioria dos casos de poroceratose é esporádico, tá? Porém, pode ser herdada de uma forma autossômica dominante. Quais são as formas que podem ser herdadas?
a porokeratose actínica superficial, tá? E a porokeratose palmo-plantar disseminada. Essas duas formas podem ser geneticamente herdadas, tá? Por último, existem alguns fatores de risco associados, como, por exemplo, a exposição solar e a imunossupressão. Também merece atenção, tá? Porokeratose tem risco de transformação maligna. E isso pode acontecer em qualquer forma clínica, tá? Pensem que lesão crônica hiperceratósica pode malignizar, independente da causa, tá? E a forma mais comum de malignização é na forma de SEC, tá? Qual é a estatística, qual é a chance? Estima-se que 10% de chance de malignização a cada 20 anos. Essa taxa aqui é a mesma taxa, igual à taxa de progressão da ceratose actínica, tá? Então, 10% a cada 20 anos é a taxa de risco para malignidade, tá? Bom, o risco de malignização vai ser maior em lesões extensas, lesões de longa duração e também na forma linear. Vamos agora dar uma passadinha nas principais formas clínicas de poroceratose. A poroceratose de Mibelli é a forma clássica, ou seja, o protótipo da doença. Não é a forma mais frequente, mas é dita clássica, tá? Ela geralmente surge na infância, as lesões podem ocorrer em qualquer parte do corpo, mas o mais frequente, mais característico, são essas lesões nas extremidades, tá? Importante salientar aqui, as lesões geralmente são localizadas e unilaterais, tá bom? Já a poroceratose actínica superficial disseminada, ela pode ser geneticamente herdada. Então, ela pode ter caráter autossômico dominante. E essa aqui é considerada o tipo mais comum, tá? Geralmente surge na 3ª à 4ª década de vida e a apresentação clínica é um pouquinho diferente. Nessa forma, você vai ter múltiplas pápulas, mas são todas lesões pequenininhas. Qual que é a particularidade? Essas lesões, elas ocorrem em pele cronicamente exposta ao sol, ou seja, geralmente extremidades, tá? Então, essa é a característica da forma actínica superficial disseminada. Área fotoexposta com lesões menorzinhas. Bom, falamos da forma actínica disseminada. E, no caso clínico, o diagnóstico foi um outro subtipo, que é esse aqui. Essa forma aqui é a forma disseminada eruptiva. Nessa forma, a gente tem um início abrupto, também de numerosas lesões e também de lesões disseminadas, tá? Só que qual a diferença? As lesões, elas não são restritas a áreas fotoexpostas. Então, você tem lesão em área fotoprotegida. O paciente do caso clínico, ele tinha lesão somente no tronco, tá? Ou seja, ele não tinha lesão nas áreas que são predominantemente expostas ao sol. Então, por isso foi classificado como forma disseminada eruptiva. Qual é o problema desse subtipo? 30% dos casos de porokeratose disseminada eruptiva são paraneoplásicos, tá? Existem também casos relacionados à imunossupressão e outros casos relacionados a doenças inflamatórias. Faltou ali o doenças, tá? Perdão. Bom, diferente daquela forma de Mibelli, que geralmente é unilateral, localizada, aqui a gente tem um acometimento bilateral e simétrico. Uma dica é que poupa palmas, plantas e mucosas. Por último, eu quero falar um pouquinho, 30 segundos para vocês, sobre a forma pticotrópica. Então, essa forma, ela foi a última a ser descrita e tem um monte de artigo recente dela, inclusive no Anais. Então, vale menção aqui. Qual que é a diferença dela para as outras formas? Também é uma forma localizada e as lesões são restritas à fenda interglútea e às nádegas. Então, são lesões de porokeratose nessa região específica. As lesões podem coalescer, formando lesões maiores, tá? Placas, mas de uma forma geral a característica é mantida, a característica clínica clássica de porokeratose é mantida. Então era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, se você está gostando, tá bom? E eu aguardo vocês no nosso próximo caso clínico aqui no Dermato pra Dermato.